E aí, pessoal, o que dizer sobre o investimento do Grêmio? O Grêmio está muito abaixo dos outros clubes? O Grêmio pode reclamar da falta de investimento? Sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, pós-graduação é o assunto e é na SEDEM, associada à Fundação Dom Cabral. Gestão de negócios, marketing, estratégias inovadoras de mercado, liderança. Faça agora a sua pós-graduação dentro da sua realidade. Isso você faz na SEDEM, associada à Fundação Dom Cabral. Você pode, você merece. Vá agora na descrição do vídeo e conheça tudo sobre essa possibilidade. Não se arrependa nunca de evoluir. E SEDEM, associada à Fundação Dom Cabral, te dá esta oportunidade. Gente, o assunto no Grêmio ontem, após mais uma atuação abaixo da crítica, foi a falta de investimento. Talvez a grande justificativa do técnico Renato em determinado momento foi a falta de investimento ou a diferença de investimento do Grêmio em relação a outros clubes. E nessa forma de colocar ou de posicionar, nós ficamos um pouco reféns da discussão. Porque tu diz o seguinte, nós estamos vendo a dificuldade interna e o que isso determina. E aí tu fica um pouco refém, porque tu diz, pô, estou eu aqui fazendo uma crítica ao Grêmio e o Grêmio está com muita dificuldade, isso aí não é legal e tal. Tu te posiciona num ponto de alguma cautela até. Só que aí tu vai para dentro dos outros clubes e tu vai tentar entender qual é de fato a diferença. Qual é de fato? Se é problema financeiro, se é falta de criatividade, se é erro na manifestação. Originalmente tem um erro forte aí, porque o Grêmio fez investimentos muito pesados na primeira janela. O Grêmio comprou Carbajo, Cristaldo e PP. Comprou. Sendo que Carbajo e Cristaldo representam 2 das 5 maiores contratações da história do Grêmio. O Cristaldo é o maior investimento da história do Grêmio. Então, aí é um erro. Por quê? Porque o Grêmio nunca tinha feito esse investimento. Se a gente pegar, por exemplo, o comparativo com o time construído por Rui Costa de 14 e 15, tu vai ver que este time investiu muito mais do que aquele. Muito mais. O time que tinha Jeromel contratado, Michael contratado, alguns meninos da base e outros pequenos reforços é muito menor em matéria de investimento do que o time contratado nesta temporada. As dificuldades dessa temporada, elas são reais? Claro que são. O Grêmio vem de uma diminuição de receita, o Grêmio teve dificuldade de pagar os salários, o Grêmio precisou buscar empréstimos, mas isso não tem nenhuma relação com o investimento que a diretoria fez para ter um time competitivo. Então, aí tem um erro importante na construção da opinião, que é, não é verdade que o Grêmio não investiu. Eu não citei, vocês viram, o Soares, que é a maior contratação da história do Grêmio, o maior salário da história do Grêmio e está à disposição do treinador. Aí vai se dizer, mas o salário do Soares o Grêmio não paga. Sim, isso está no mérito da diretoria de entregar com criatividade jogadores de qualidade. Assim como, por exemplo, pegando aqui o exemplo do Inter, o principal jogador do Internacional, o Valência, ele foi contratado sem o investimento inicial, porque o Inter esperou vencer a janela, vencer o contrato dele para contratar. É isso. Tu perde por um lado, tu ganha por outro. Tu é criativo por um lado, tu também é criativo por outro. É isso. Futebol, na verdade, é isso. O Grêmio, quando contratou o Jeromel, não tinha a mínima ideia de quem ele seria. E ele foi o que ele hoje apresenta para todos nós.
Então, dentro destas possibilidades e destas realidades, nós não podemos dizer, sob nenhuma hipótese, que o Grêmio não investe. Esse é um erro. Sobre a folha de pagamento, o Grêmio coloca uma ideia de que mudou muito, o Grêmio diminuiu muito a folha. Mas é que a realidade do Grêmio é diferente. Eu não sei exatamente, eu até fui muito criticado por alguns amigos, dizendo, não, o Grêmio, porque eu disse que o Grêmio não baixou a folha de 5 milhões, que disseram que sim e tal. Não vou entrar na discussão contábil. Só que eu não vou aceitar que o Grêmio hoje tem um time menor do que tinha em 2022, porque não tem. Se o Grêmio teve criatividade para jogar com dinheiro, se conseguiu contratos melhores, mérito da direção. Mas nós não estamos falando de demérito de ninguém. Nós estamos falando de uma coisa real. O time de hoje é mais valioso do que o time do ano passado. É óbvio. É óbvio. E isso faz com que a gente pense um pouco sobre como direcionar a discussão. Quando tu justifica o atual momento falando da dificuldade do investimento, tu pensa o seguinte, pô, eu tenho um time muito frágil porque eu não tive dinheiro e eu não consegui contratar. Aí tu vai olhar e tu diz o seguinte, não é verdade. São 20 contratações, um pouco mais de 20 contratações de capacidade financeira. O Grêmio contratou, por exemplo, na janela agora, um jogador de alto salário, o João Pedro Galvão. Eu não vou discutir, depois a gente até posso fazer um vídeo sobre isso, sobre as características dos jogadores que o Grêmio contratou. Mas não é isso que eu estou discutindo aqui. Eu estou discutindo a capacidade de investimento e, principalmente, o esforço dos dirigentes do Grêmio em entregar um trabalho com grana. Quando qualquer situação que tu fala em dificuldade, em pobreza, em perder para os outros por falta de grana, tu lembra do Soares. E aí quem está analisando, quem está ouvindo, fica tonto. Soares é a maior contratação da história, o maior salário da história. E não tem problema. Só que não diz que o Grêmio não investiu. Que é a justificativa do Renato para explicar o que está acontecendo dentro do campo. E não é verdade. Simplesmente não é verdade. Por quê? Dos 5 maiores investimentos, 2 estão no time contratado esse ano e o terceiro é Soares. Como é que eu vou aceitar? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.